questão da formação dos psicanalistas. A questão da formação dos psicanalistas e está entrando aí. Fundamentalmente no que diz respeito à psicanálise em intenção. Logicamente que eu acho que há quase que uma impossibilidade lógica de se falar sobre psicanálise em intenção sem levar em conta, dentro do próprio contexto, a psicanálise em extensão. Não há uma, quer dizer, não é que não há uma sem a outra. A raiz, Lacan, na primeira proposição, é claro, não é? Não precisaria ser claro, não, porque é a lógica, né? A raiz da psicanálise em extensão, ela está na psicanálise em intenção. Quer dizer, a psicanálise em intenção é isso que comumente nós chamamos de psicanálise pessoal, de psicanálise da clínica, da relação psicanalizando psicanalista, que o Julian, quando trabalha sobre a questão da lógica da proposição, em 4 tempos, ele vai lembrar com muita propriedade que isso que Lacan nomeava, chamava de psicanálise em intenção, em 1967, na proposição de 9 de outubro, 4 anos depois, não, 3 anos depois, ele vai nomear de discurso do analista, discurso psicanalítico. Essa questão do discurso ela é fundamental no seminário 17. 17 é de que ano? 70? 1970. Então, eu, Tereza e algumas pessoas estão participando de um cartel sobre os discursos, o seminário 17, e nós fomos pesquisar alguns livros e relendo este livro, acho que dá para ver aí os discursos e a cura, não precisa passar. Os discursos e a cura. Esse livro são 5 psicanalistas argentinos da Escola Freudiana de Buenos Aires, Isidoro Veg, Silvia Weinstein, Alba Flese, Silvia Amigo e Analia Mendegrecian de Nanclares. Ela é descendente de libanesa, porque eu estive com ela fazendo um convite uma época de um congresso, e lá em Buenos Aires ela é descendente, é um nome difícil, mas é descendente de libanesa. E é fantástico esse livro. Eu até passei uma mensagem para algumas pessoas dizendo: se vocês querem se aprofundar no que diz respeito à teoria e à clínica psicanalítica, tem que mergulhar um pouco mais nesse livro. E é interessantíssimo, porque é um livro que trabalha o discurso do mestre, o discurso do universitário, o discurso da histérica, o discurso do analista, e tanto na introdução quanto na conclusão tem uma fala do Isidoro Verg que trabalha alguns elementos de lógica, mas é um livro que articula a questão dos discursos
com os casos clínicos, com alguns casos clínicos. Mas, nas primeiras páginas do texto sobre o discurso do mestre, tem alguma coisa interessantíssima que a gente lê sobre os discursos, lugares, os elementos simbólicos que obedecem uma lógica e circulam, que começa, tem seu início no discurso comum, com o discurso do inconsciente, da fundação do inconsciente, que é o discurso do mestre, S1, S2, S barrado, não é? E o objeto pequeno a, na posição de produto, ou seja, um significante representa o sujeito para outros significantes, engendrando uma perda, né? Sempre uma perda, o objeto pequeno a, questão do gozo. E essa primeira parte, discurso do mestre, ela vai trabalhar pela lógica. E é fantástico, porque foi aqui que eu pude entender um pouco mais a questão do mais de gozar, porque ela vai dizer que tem o S1, não é? Que representa um sujeito para o S2, S3, S4. Não é? Isso está lá no algoritmo da transferência. Mas esse S1 ele engendra na estrutura do discurso um buraco que somente as pessoas que têm uma psicose não sofrem, não é? Desse elemento faltoso na estrutura do discurso, que é a movimentação, é a causa, não é, do movimento dos discursos. Então, esse S1, ela vai mostrar, pegando Lacan de um outro ao outro, depois do avesso, ele é sempre S, S, A mais um. SA mais um. E aí vem os outros significantes. E é esse SA mais um que vai dar essa consistência e, ao mesmo tempo, movimentação, giro, condição de giro dos discursos na medida que o sujeito vai para uma análise e Lacan não havia ainda trabalhado a questão dos discursos em termos de formalização, mas em 1953, quando ele vai abordar o simbólico, o imaginário real, um texto quando ele apresenta num congresso da IPA, não sei se é nesse texto, o Estádio do Espelho, ou dos dois, que caçam a palavra dele, dão pouquíssimo tempo para ele falar, ali ele Estádio do vai... Espelho, no Estádio do Estádio do Espelho. Espelho. Ali ele vai trabalhar uma questão da clínica e que depois ele retoma em alguns seminários, em que ele diz assim, que o sujeito, quando busca um tratamento analítico, ele busca um tratamento analítico que é alguma coisa que está para além dele mesmo, no nível de um saber, causa sofrimento. E esse sujeito, ele prefere a culpabilidade, e aqui é interessante, nesse primeiro capítulo, quando vai falar da repetição das fixações libidinais, e vai falar da reação terapêutica negativa, questão do supereu, e sempre articulando com excesso de gozo. Então, Lacan diz que o sujeito
diante de um sofrimento, de um emperramento, pode dar o nome de inibição, sintoma, angústia, pegando a trilogia de Freud, ele prefere a culpabilidade, porque a culpabilidade é um sentimento inconsciente de culpa. Ninguém tem, nós não temos consciência da questão da culpa, nós sofremos os efeitos das pancadas, as marteladas, né? Dessa, eu tenho um rapaz que sofre muito com isso, ele chama do, do algoz, o algoz que está sempre ali, que é ele próprio. Então, o sujeito prefere a culpabilidade à angústia. Por que isso? Porque na culpabilidade o sujeito fica remoendo, se autorrecriminando e não muda de discurso. Ele não passa para um discurso da histérica, por exemplo. E por aí vai. Não é? Que Lacan vai dizer que a condição para que haja uma análise é que, logicamente, primeiro se instaure como artifício estrutural o sujeito suposto saber, que depois ele diz, o sujeito suposto saber não existe, é um artifício estrutural. É isso que leva ao final de análise aquilo que ele chama de descer, não é? O descer que se dá do lado do analista, esse que conduz uma análise até o final, que se transforma num um objeto especial. Ele, no sentimento inconsciente de culpa, ele fica nesse remorso, nessa autorrecriminação, se remoendo nesse ponto de mais de gozar. Não é? Quer dizer, é como se esse ponto sintomático, esse ponto sintomático, como Freud, quando inventa a psicanálise, ele vai verificar que o sintoma é aquilo que não vai bem, aquilo que não anda bem na vida de um indivíduo, não é? Aquilo que não permite que o sujeito possa avançar, não é? Um pouco mais na vida. Então, ele faz essa opção inconsciente como uma forma de não dar um passo adiante, não dar um passo além. Porque ele teme a questão da angústia, porque se pegarmos o nó borromiano, nós vamos ver que a emergência do real sobre o imaginário, nós temos a angústia, esse esgarçamento. E é aí que abre perspectiva de mudança. Então, nessa questão da formação do psicanalista, Freud, Lacan é textual na carta aos italianos, que ele vai dizer que para alguém se tornar psicanalista, uma psicanálise é necessária, mas não é suficiente. Ela é necessária, quer dizer, não pode faltar. Quer dizer, logicamente que nós teremos que dar conta de verificarmos o que é isso, não é? De que uma psicanálise é necessária. Quer dizer, quando é que há análise? Quando é que há efeito de análise? Eu não estou entrando na questão do dispositivo do passe, quando alguém faz a opção de verificar o que se passou na sua análise, mas há alguns elementos, alguns indícios, alguns efeitos, algumas consequências. Por isso é que até mesmo o, o, o cartel que chama do júri, cartel do passe, ele, uma das questões que ele vai
verificar na fala, na transmissão desse testemunho passado para os passadores questões de construção da fantasia, atravessamento da fantasia e os efeitos desse atravessamento na vida desse sujeito, como consequências. Essas consequências, elas têm relações com a singularidade de cada um. A singularidade de cada um. Eu ligo o ar mais forte, vem o cachorro, vem cá, fica aí. E abre a porta. Quer dizer, nessa construção e nesse atravessamento, não é? O que é verificado nesse espaço, nesse lugar do trabalho do cartel do júri, nesse atravessamento, quais as consequências que o sujeito pôde, de alguma maneira, se virar, não é? E se dar conta em termos de mudança de rota, de fazer o bom uso da angústia, disso que nesse giro, nas intervenções, nas pontuações, interpretações, nas escansões do normo-romiano, que o real invade o imaginário para abrir portas para uma simbolização. Como é que ele vai simbolizar isso tudo? Então, essa fala de Lacan, para alguém se tornar psicanalista, uma psicanálise é necessária, vírgula, mas não é suficiente. Esse não é suficiente, entram as questões da escola. A questão da escola, do que é uma escola, se realmente ela consegue sustentar um lugar de refúgio e de bases de operação contra o mal-estar na civilização. Isso está lá na ata de fundação. Veja que uma escola de psicanálise ela vai privilegiar um lugar de uma certa angústia. Jacques Alamillet, numa entrevista de mais de 20, 30 anos atrás, ele fala que a escola é um lugar de insegurança, né? Diferença de sociedades, etc. e tal. Sociedades científicas, essas coisas. Então, esse trabalho de uma psicanálise em intenção, essa relação que se dá entre um psicanalista e um psicanalizando, isso se inaugura, diz Lacan na proposição de 9 de outubro, a partir da colocação em ato. Vejam que a proposição de 9 de outubro, não se esqueçam, Lacan diz, essa proposição é o meu ato analítico. Isso é de uma consequência incrível. Ele diz, a proposição, ele diz, tudo o que eu quis dizer já em 78 sobre a questão do passe está na proposição. E essa proposição é o meu ato analítico. Então, ele vai dizer que o ato inaugural e que delineia um lugar mais funcional da instalação do sujeito suposto saber, a partir desse artifício estrutural que ele chama do discurso da histérica. E que ele vai dizer que é a colocação em ato de uma destituição subjetiva.
Isso está na proposição de 9 de outubro. Ora, pelo lado do paciente, ele está aprendendo a falar, ele está começando a falar. Ele está num sofrimento que pode ser que ele tenha consciência ou não desse sofrimento, pode ser que ele sofra ou não esse sofrimento, pode ser que ele queira ou não se ver livre desse sofrimento. E aí é que entra a questão de uma psicanálise necessária, não é? Porque o que Lacan vai dizer é que nós devemos tomar alguém em análise se esse alguém apresenta um sofrimento e sustenta uma razão minimamente lógica de que ele quer se ver livre desse sofrimento. Então, de saída, são mecanismos, trabalho de transferência, né, que aí vai entrar a questão da transferência, como um efeito constituinte, né? Esse sujeito suposto saber constituinte da transferência, ele diz a colocação em ato de uma destituição subjetiva, tal como a questão do ato. O ato psicanalítico é sem o outro e sem sujeito. Não é? Não no nível da neurose. No nível da neurose, do sujeito em estado de sofrimento, não é? Ele está prenhe de sujeito, porque ele é fundamentado pelo discurso do mestre. Um significante representa o sujeito para outros significantes, engendrando uma perda, objeto pequeno a. Ou seja, é um sujeito que sofre de uma forma muito intensa de uma indeterminação. O sujeito, quando vai para um processo de análise, ele está em sofrimento de uma indeterminação. O que é uma indeterminação? A indeterminação, a indeterminação é quando o sujeito está prenhe de questões do, do, da posição do meio-grupo de Klein, do ato analítico, ali do sou onde não penso, não é? Que vem a seta ou não penso ou não sou, a seta da alienação, que leva ao eu, ao ego, né? Que tem como expressão máxima da clínica a neurose obsessiva. E são as indeterminações. O sujeito ele, ele está à mercê desse movimento dos significantes. A destituição subjetiva colocada pelo analista. Não há traços de destituição subjetiva, mas pode-se criar aberturas. O que seria uma abertura? Isso eu estou dizendo a partir de uma inferência clínica, tanto da minha análise pessoal quanto da condução de análise. O que seria uma abertura? Porque essa destituição é colocação em ato desse analista, que está na posição clássica que Lacan chama de não saber. Não, o analista sustenta para que se configure, se constitua uma situação analítica, não é? Que a transferência comece a se movimentar, não é? A partir das questões sintomáticas, uma transferência psicanalítica, e a transferência psicanalítica ela se distingue das outras transferências que Lacan diz no Seminário 11, o conceito de transferência já estava perfeitamente teorizado em Platão, muito antes de Freud. Já estava lá.
se lê com atenção o Banquete de Platão, a, a entrada de Alcibíades, nós vamos verificar que está tudo ali, está colocado. Então, esse ato que introduz essa destituição subjetiva, o que é uma destituição subjetiva? Existem algumas frases de Lacan no Saber em Vão que se furta, ele dá dois exemplos na proposição, pequenos, uma pequena frase, ele não avança, porque nós que somos herdeiros dos seminários de Lacan, nós não frequentávamos, não é? E aqueles, sei lá, muitos frequentaram, outros, os seminários internos que Lacan fazia, porque de 15 em 15 dias ele realizava um seminário aberto ao público, que a IPA quis caçar essa condição de Lacan, quis proscrever o seminário de Lacan. Uma das exigências era a questão dele não receber mais para análise futuros postulantes a se tornar psicanalistas, e a outra questão dos seminários, não é? É outra questão dos seminários de Lacan. Eu me perdi aqui agora. Eu me perdi numa associação que eu estava fazendo. Sim, então, o que Você estava seria... falando da destituição subjetiva. Você Então, estava definindo. o que seria uma destituição subjetiva que é colocada pelo analista? Porque o analista ele consegue, por ter passado por um processo analítico, ocupar uma posição de não saber, diz Lacan, vírgula, não saber numa direção que não se ignora. É isso que ele diz na direção da cura. O analista dirige a cura, mas não dirige o sujeito. Não é? Então, é numa direção que não se ignora, porque ele próprio, analista, passou pelo processo analítico, mas não no sentido de adquirir um saber ou um conhecimento que possa indicar um caminho mais livre, liberto para o seu paciente. Simplesmente, Lacan diz, ele passou por um processo analítico e alguma coisa aconteceu aí. Não há mais nada que isso. Alguma coisa se deu por aí. É uma coisa muito próxima da questão da ética e da colocação em ato do desejo do analista. O analista leva o sujeito, na relação com o seu desejo, até um certo ponto. Há um dado momento, por mais avançada que seja essa análise, ele em hipótese alguma, vai dizer para o sujeito o que ele deve fazer com o seu desejo. Ele vai se virar em função dessas coordenadas que ele construiu ao longo das escansões, pontuações e etc. E tal. Então, esse analista que trabalhou na sua análise de forma contundente, persistente, os questionamentos daquilo que ele teria sido, o lugar que ele ocupou no desejo do outro, essa posição de objeto, que ele foi para o desejo do outro, o outro que o constituiu, esse outro que vem e funda nesse sujeito uma singularidade, uma história, não é? Os traumas, os acontecimentos, a genealogia e etc. e tal. Que Freud pega essa frase, acho que está mais no esboço, Lacan vai trabalhar muito na coisa freudiana, né? A coisa que sofre, a coisa freudiana, que vai dizer, vous êtes was soll ich werden?
Quer dizer, ali onde isso era, o sujeito deve advir. Quer dizer, ali onde estavam os nossos pais, os nossos avós, o sujeito vai advir. Em Ofélia, Lacan diz o sujeito num processo de análise desde a instauração da destituição subjetiva pelo lado do analista, ele vai sofrer escansões no sentido de abertura de construções de lutos e separações necessárias no âmbito de uma análise, e construir o luto do tempo do outro, esse outro que o constituiu, papai, mamãe, substitutos, etc, etc. Esse outro, não é? Esse outro que o sujeito, cada um de nós, tem o seu outro. E é isso que, no nosso grupo sobre função do passador, nós estamos trabalhando agora a questão das demandas, onde nascem as demandas. Porque isso que se finaliza no processo de análise, não é? Tem a ver também com um aniquilamento da origem dessas demandas. Você vai... Tanto é que no Seminário da Ética, o Lacan dá umas pinceladas sobre o desejo do analista. Ele diz: é um desejo que não se articula em demandas. É um desejo que não é articulado por significantes. É um desejo colocado como objeto, que na abertura do Seminário 11 ele diz, em relação ao desejo de Sócrates e o desejo de Freud, que está ali em posição de objeto. É isso o desejo do analista. Então, essa destituição subjetiva, ela vai, a partir do artifício estrutural que se instaura, de uma situação analítica, onde uma transferência, não é, se embaraça e com os elementos sintomáticos, que isso tudo vai ser trabalhado a partir do ato, porque tanto o sintoma como o ato eles têm em comum alguma coisa com o S de abarrado. Só que o sintoma ele vem e faz prótese, né? Ele calciona, ele é uma obturação nesse furo do inconsciente, do não saber. Então, qual seria a abertura que essa colocação da destituição subjetiva pelo lado do analista, não é, pode fazer brotar de nascimento, não é, de pequenas luzes, pequenas aberturas em termos de destituição para esse sujeito que está arrolado em demandas, que está arrolado em significantes, que está intensamente indeterminado. Porque quando ele chega lá no final, é um sujeito, não é? Já não é mais indeterminado, é um sujeito que tem o quê? Ele, quando chega no final, ele tem uma certeza. É aquele que, construindo fantasia, atravessando, vendo as consequências, etc. e tal, ele vai construir uma certeza antecipada. O trabalho inicial de abertura é um trabalho que vai com as pontuações, as escansões. Não é? O analista ele ocupa uma distância muito tênue com o seu psicanalizando em relação ao inconsciente. Lacan já dizia isso no Seminário 2. Então, essas escansões, esses trabalhos, vai permitindo o sujeito a se fazer ser convocado a se experimentar numa posição de falta. Quer dizer, o sujeito, quando é arrolado numa cadeia de significantes, sendo representado para outros significantes, ele
ele não tem uma familiaridade com essa falta, inclusive, que a sexualidade freudiana já falava em relação ao inconsciente. Ele não tem. À medida em que ele vai falando e que ele começa a se tornar, não é, um principiante em aprender a se escutar naquilo que ele está falando. Isso aí é uma definição do inconsciente. O sujeito vai aprender a falar e se escutar naquilo que ele diz. E, nesses momentos, ele arrisca. Ele arrisca. Se nós pegarmos o meio grupo de Klein, ou não penso ou não sou, que se dirige na alienação ao sou, onde não penso, e que a seta que desce é a seta da verdade, que vai para a falta ser, ali onde o sujeito deixa de ser para poder pensar, há um trabalho de transferência. É o vetor da transferência que vai ligar o vetor da alienação e o vetor da verdade. Então, o sujeito se oferece a um trabalho de transferência e o analista, cada vez mais, isso ele não aprende em livros, ele vai aprender um pouco nas suas supervisões, não é? Ele vai aprender a se virar em relação à transferência, porque o analista ele se embaraça no que diz respeito à transferência. Uma coisa é a gente ler que diz que a transferência não se dirige à pessoa do psicanalista, mas sim ao lugar do inconsciente. E outra coisa é você estar ali num trabalho de escuta, mas criando as condições para que esse sujeito... E aí entra uma coisa interessantíssima. E é isso que é interessante até mesmo no trabalho dos cartéis de juro de passe. Não é? Porque um cartel do juro de passe tem que privilegiar fundamentalmente, de saída, como é que foi a escolha desse analista, como é que se deu esse engajamento com esse seu analista. Ninguém faz análise sem analista. Não existe autoanálise. Então, nessa abertura, nisso que se coloca, o sujeito começa a se experimentar como falta naquilo que ele diz do processo de associações livres, da regra fundamental que se instalou. E aí, então, nesse grafo, porque o ato analítico é um seminário que Lacan vai trabalhar para mostrar os pontos, não é? Os pontos cruciais da trajetória de uma psicanálise pessoal. Então, esse vetor da transferência que leva o sujeito a uma posição extremamente arriscada para ele, porque é quando ele abre mão, ele deixa de ser para poder pensar. Mas não é um pensar, por exemplo, o pensar comum, como um obsessivo. Constantemente, os analistas encontram quadros clínicos de pessoas que têm neuroses obsessivo-compulsiva mais séria. Tem algumas que o Melman trabalhou muito isso aqui na escola lacaniana, que está naquele livro, que ele chega a falar em foraclusão do nome do pai no neurótico obsessivo. Às vezes a gente abre a porta para chamar analisando, um bom obsessivo. O sujeito está ali conversando sozinho, conversando com ele mesmo. São pensamentos invasivos, são pensamentos que não levam a nada, são pensamentos que ficam girando em círculo, são pensamentos
sem consequências. Nesse trabalho, né, que o analista vai acompanhando, desde que ele tenha trabalhado na sua própria análise, fundamentalmente a questão do tempo para compreender o momento de concluir. Ele ele acompanha a dama, ele acompanha o sujeito a essa posição de arriscar, de deixar de ser para poder pensar. Pensar a partir do inconsciente naquilo que Lacan vai chamar de falta a ser, que aí abre perspectivas de uma destituição subjetiva. Não tem uma relação direta, mas abre com possibilidades, porque aí já há uma mudança discursiva, o sujeito já cai para um discurso da histérica, onde o sujeito está na boca da cena, como agente do discurso, na sua divisão, né, para trabalhar os seus significantes mestres. Porque o que interessa no processo de análise mesmo são os significantes mestres. Se se pega o discurso do psicanalista, que é o único discurso onde o sujeito não é mais representado de significante para outros significantes. Nós temos na produção, vocês podem olhar aí o discurso do analista, o avesso do discurso do mestre, está aqui embaixo. Nós temos aqui na produção o S1. Um dos nomes do S1 é o significante paterno. O significante S1. É um trabalho de análise, aí já não tem nada a ver com o que eu estou introduzindo, tem a ver com psicanálise de intenção. É todo um trabalho de quebra, não é? De atravessamento do plano das identificações. Não é? O sujeito, na fórmula da fantasia da neurose, você não tem o S barrado, punção de a fantasia fundamental, que está avessada no discurso do analista no numerador. É o único discurso que tem real. O real está aí presente. O A e o S barrado. Na fórmula do neurótico, nessa S barrado, nós não temos S barrado punção de A. Nós temos Φ barrado, o sujeito identificado ao falo, o significante do desejo da mãe, e do campo do outro, ali onde haveria o pequeno A, nós temos o I parentes de A. São as idealizações, as imagens falicizantes que recobrem o objeto pequeno A. Esse objeto, quando desnudado, abre as possibilidades para essa assim chamada destituição subjetiva. José, você não vai deixar nenhum tempo para vamos abrir para discussões. Desculpa. Eu queria falar uma coisa sobre o deixa-te ter. Sobre? Natália? Você ficou sem áudio, Tá sem Natália. som, Natália. Nossa, me ligaram na hora, gente. Olha só. Você tem que falar para não ligarem, tá vendo? Olha só. É sobre o deixa-te ter. Essa é uma passagem. Eu durante anos, Nazara, eu te escutei falar isso. E aí, um dia, lendo o Seminário 8, que eu li de cabo a rabo, achei o deixa-te ter lá. E aí, te ouvindo agora, me fez lembrar que o momento onde está essa passagem é quando Sócrates deixa Diotima falar, né? Quando ele então, é muito convocado bacana. a falar, quando ele é convocado a falar sobre o amor, porque nós Isso. só habitamos o campo do amor na posição feminina, não é? Sim, Seja e é uma histérico, estrangeira, né? obsessivo.
Uma bruxa Ele, poderosa. ele coloca a mulher dentro dele, a mulher dele, Sócrates, para falar. Isso, É essa exatamente. E é mulher. bacana que o Deixa de Ser aponta para essa questão da análise do analista, né? Porque se a trama ali do banquete perpassa entre Sócrates e Alcebiades, a gente também tem essa outra cena que é do Sócrates com o seu próprio feminino, né? E que eu acho que tem a Sim. ver com esse ponto de que ela ensinou de alguma maneira a ele sobre a falta, né? Pois é, Uma mas a transmissão, figura né? fundamental no banquete, que vocês não estão mencionando, é o Agaton. É Ah, para com certeza. ele que ele é a Drit Person, como ele chama, né? O terceiro excluído. A coisa não se Sim, dá só nesse eixo do Sócrates com Alcebiades. A questão toda está dirigida ao Agatão. sim. É O muito bonito Deixa-te esse ser, cenário. o Deixa-te ser, é, eu me lembro uma época, um analisando muito inteligente. Existem alguns mais inteligentes que outros, mais brilhantes, que arriscam mais no campo do pensar, do saber. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, como analista, como pessoa. E numa dessas pontuações, e que ele, não é, eu me levantei, ele se levanta e vai em direção à porta, ele diz: é fácil a gente falar e até entender, mas chegar a esse ponto, ele diz, é muito difícil, porque o deixa-te ser, é, ele tem uma contemporaneidade assim com as pontuações de Lacan que dizia é isso aí, não é? É isso aí, se dirigia à porta e mandava a pessoa se retirar e ir embora, seguir sua vida, é isso aí. E que depois ele vai trabalhar no conceito, quando ele avança na questão do descer pelo lado, veja bem, o descer ele se dá pelo lado do analista e a destituição pelo lado do sujeito em análise, o psicanalizante. Nessas escansões, não é? Que ele vai dizer, a destituição faz ser. Olha que interessante. Ela faz ser. Porque nesse meio grupo de Klein, ele é complexo e Lacan não completou muito bem isso. No retorno, quando volta para a posição do sou, onde não penso, mas já numa outra circunstância, tal como quando Lacan dizia, quando eu estou falando, dando seminário, eu sou uma histérica, ele é uma histérica, mas enquanto psicanalista, é diferente. É diferente, é inteiramente diferente. Um analista, na extensão, ele ocupa essa posição da histérica, do discurso da histérica. Não é? Então, a destituição, ela faz ser. Ela faz ser. E, na destituição, é como se instaurasse um ponto nodal, até do RSI, um ponto lógico, que vejo que Lacan coloca o objeto A ali, naquele, não é? Naquele traço onde tem real, simbólico e imaginário, no centro. Um ponto lógico onde não tem mais talvez, não tem mais isso, não tem mais aquilo. É luto, luto, luto. O seminário 8 ele vai chegar aos finalmente introduzindo o luto do analista, né? Quer dizer, não tem mais quando é isso aí, acabou, é isso aí. Não tem mais porque
Ele diz, Lacan, ainda em Ofélia, ele diz: a histérica antecipa cedo demais. O obsessivo antecipa tarde demais. É uma coisa interessante da clínica, não é? E até mesmo em termos de questão de pagamento de análise, né? Em países que têm inflações. Hoje, também, Estados Unidos com inflação altíssima. Estados Unidos, até pouco tempo, os juros era zero. Hoje é 5,5%. Em alguns lugares, 7, 8%. Algumas empresas pagando. Então, eu me lembro uma pessoa que eu busquei para supervisão, que tinha chegado da França, ele era da IPA, tinha morado na França, e não era supervisão oficial. Eu sempre fiz muita supervisão, muita. E ele disse que achava estranhíssimo no Brasil, porque chegava um dado momento que os pacientes perguntavam: mas você não vai reajustar o preço das sessões? Porque na França não havia inflação, não havia essa história. É lógico que no trabalho de transferência, um bom analista, quando há uma mudança discursiva significativa, até mesmo um ganho pelo lado do analisando, ele registra isso simbolicamente com um aumento de pagamento. Agora, uma histérica não espera jamais um analista pedir um reajuste, um aumento. O obsessivo briga para não pagar mais, em hipótese alguma. Não é? Então, essa frase do Lacan na proposição, que o bilhete de entrada é a destituição subjetiva, ela é interessante, porque ela é como se fizesse assim, uma marca para convocar, no sentido de trabalho, esse que está ali como futuro psicanalizante, porque ele não entra como psicanalizante, em hipótese alguma. Isso aí é uma conquista, não é? Nas entrevistas preliminares, de abertura para poder experimentar esse ponto de falta, experimentar a soma de todos os lutos. Existe um filme muito interessante, chama A Soma de Todos os Medos, com Ben Affleck. E seria aí, eu estou pegando o título do filme, A Soma de Todos os Lutos. O que seria a soma de todos os lutos, né? É o sujeito poder, num trabalho de análise, quando ele vai fazer, às vezes, de ocupar a função do psicanalista, ele vai, diz Lacan, isso é Lacan, eventualmente, muito eventualmente, fazer, às vezes, de semblant de um objeto pequeno a que é dado na transferência pelo psicanalizando. Muito eventualmente. Esse negócio de dizer que tem discurso analítico ali dentro da instituição, discurso analítico. Calma lá, não é bem assim. O discurso analítico é algo muito, muito raro, é muito sagrado. É muito sagrado, usando uma metáfora religiosa. Ficamos por aqui? Todo mundo satisfeito? Hein, Alexandre? Acho que um pouco difícil. Para os mais leigos, talvez um pouco Não, difícil. falei com muita clareza, muita clareza.
Não temos mais Há, perguntas. há, há uma frase de Lacan que é muito interessante, de clínica, de leitura da operacionalidade em ato do discurso do analista, que diz assim, o que significa que a análise vai do sujeito instituído, esse sujeito indeterminado, do sujeito instituído como incógnita, porque o sujeito ele é incógnita, ele é um X na cadeia. Isso é que é interessante. O sujeito instituído como incógnita, que é um sujeito ao mesmo tempo faltante, a um sujeito destituído. Quer dizer, leva a esse final derradeiro que é esse encontro com a falta, com esse diabo errado. O que é, Alexandre? Não, eu digo que não tem mais perguntas. E aí Então tem. podemos encerrar, Ok. tá Tem bom? gente. Eu acho que a Nadir queria perguntar alguma coisa. Ela tinha levantado a Eu ia, mãozinha. mas eu lembrei da reunião, eu deixei, depois eu faço. Isso, beleza. Nadir, muito bem. É. Um beijo, Tá tchau. certo. Tchau.